Bom, pessoal, vamos fazer mais uma análise aqui então. Esse vídeo agora vai fazer a análise do nono ano. O nono ano, se a gente observar o gráfico do nono ano, a gente vai ter a seguinte observação. Olha só, o nono ano, apenas 3 descritores ultrapassou o mínimo desejado, né? Definido aqui pela linha imaginária. Apenas o descritor 2, o descritor 26 e o descritor 37. Apenas os 3. Os demais, o descritor D17, o D2, o D1, o D14, o D35, o D13, o D9 e o D28, todos eles ficaram abaixo da média esperada, né? Do mínimo necessário. Agora veja bem, como eu havia dito para vocês, eu vou pegar os dois mais críticos. A gente pode observar que nessa sucessão de descritores aqui, todos estão críticos, né? Todos estão críticos. Então, assim, todos que ficaram abaixo da média são críticos, né? Mas eu vou pegar o D28 e o D1 para fazer a análise das questões com vocês, tá bom? Então são os dois descritores que eu vou pegar. Então vamos começar pelo descritor D28. O D28, esse descritor, o aluno tem que desenvolver a habilidade de resolver problemas que envolvam porcentagem, ou seja, o aluno tem que saber resolver porcentagem, né? Mas o que dá base para ele para poder chegar a desenvolver essa habilidade, né? Então ele tem que identificar representações equivalentes, né? Números racionais, números na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual. Ele tem que ter também ele tem que também resolver situações, problemas envolvendo noções de porcentagem. Então, essas são as condições básicas. Então, assim, para que o aluno do nono ano consiga desenvolver essa habilidade, então ele tem algumas expectativas que devem ser contempladas no quinto ano, né? No sexto ano, como reconhecer porcentagens, resolver, analisar e formular situações e problemas. No sétimo ano, resolver situações e problemas que envolvam porcentagem. No oitavo ano, também resolver e analisar situações e problemas que envolvam porcentagem. Então, assim, todas essas expectativas que o aluno do quinto até o oitavo ano forem contempladas, então ele chega no nono ano com essa habilidade aqui pronta, né, de resolver problemas que envolvam porcentagem. O problema que foi proposto para ele foi esse aqui, ó. Ricardo tem uma loja de compra e venda de carros usados. Outro dia ele comprou um carro seminovo por 24 mil. E uma semana depois, né, ele vendeu o carro por 27 mil. Então vamos fazer uma análise aqui. Ele comprou um carro por 24 mil, né, e logo na semana seguinte ele revendeu esse carro por 27 mil. Aí ele faz a pergunta: nas condições acima descritas, se pode afirmar que Ricardo obteve, na opção A, 2,5% de lucro sobre a venda sobre o preço de custo do carro, né? Ele teve um lucro de 2,5% sobre a venda. O lucro dele foi de 5%, 10% ou 12,5%. Qual foi o lucro dele? Então o aluno tem que, de acordo com essas habilidades aqui, ele consegue, né, resolver essa questão. Qual seria o passo para resolver essa questão? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então o aluno ele teria que ter aqui conhecimento de multiplicação, viu? Lembra lá? De frações, né? De número percentual. Então essa continha ela seria bem básica da seguinte forma: eu montaria uma regra de 3 simples. E a regra de 3 simples basta multiplicar cruzado. 24 mil é o preço inicial, é o preço que ele comprou o carro, é o que custou para ele o carro. Isso representa 100% do que ele aplicou, né? Então, 3 mil foi a diferença do valor comprado para o valor vendido. Ele comprou por 24 e vendeu por 27 mil. Então, ele teve um lucro de 3 mil. Então, esse 3 mil representa quantos por cento sobre o total que ele teve?
Então 24.000 está para 100%, assim como 3.000 está para X%, né? Então a gente multiplica isso aqui cruzado. Então quando eu multiplico 24 vezes X nesse sentido aqui, ó, é interessante começar a multiplicação sempre onde tem a variável. Então 24 vezes X%, eu tenho 24.000, né? O correto é 24.000. 24.000 vezes X%, eu tenho 24.000x. E 100 vezes 3.000, então eu tenho 300.000. O 24.000 multiplica o x, né? Isso aqui é uma multiplicação, é um produto. Então, se ele está multiplicando, eu vou transportar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo 300.000. Então, esse x ficou isolado aqui, ó. X é igual a 300.000 dividido por 24.000. Total da divisão, 12,5. Ou seja, 12,5%. Então, aqui a gente conclui que o custo que o lucro que o comerciante obteve foi o 12,5%, né? Ou seja, o gabarito aqui é a letra D. Então vocês observam lá que a gente viu, né, representações equivalentes, a gente trabalhou com os racionais, né, na forma de fração, vocês viram lá, a gente trabalhou com o número decimal também, que é preciso, obviamente o resultado é o número decimal. Então a gente trabalhou com porcentagem, né? Envolveu as situações, problemas em relação à porcentagem. Então é uma situação bem tranquila, né? Mas o que eu entendo que houve a dificuldade para o aluno aqui? Ele entender qual o ponto de partida. Ele não soube associar uma ferramenta, que no caso seria a regra de 3, para resolver a situação. Que aqui, primeiramente, eu teria que calcular a diferença, né, de 27 para 24.000 e entender que ele poderia montar uma regra de 3. Acho que essa linha de raciocínio faltou no aluno, né? Calcular a diferença e saber que por meio de uma regra de 3 ele conseguiria resolver o problema, né? Tem outros caminhos também, mas a regra de 3, no meu entendimento, para aluno de 9º ano, seria o caminho mais óbvio, o caminho mais fácil dele conseguir resolver. A outra questão, o outro descritor que eu considero terrível foi o D28, né? E o D28, a gente vai ver ele aqui agora. Olha só, o D28, o aluno ele está no item 3, ele está no item 6. O aluno tem que ver aquelas condições de croquis, né? Aquela situação também de reconhecer mapas. Deixa eu pegar aqui o descritor para vocês verem, que é a situação de reconhecer mapa. Então, D1, aliás, identificar a localização, movimentação do objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Aquele mesmo descritor que o aluno saiu ruim no 5º ano, ele também saiu ruim no 9º ano, né? Então aqui a gente vê uma série de situações pregressas que o aluno que o aluno passou ao longo das séries que ele teve para chegar a desenvolver essa habilidade aqui. Vamos ver qual foi a questão que foi cobrada do aluno. Então foi cobrada a seguinte questão: foi dado um mapa para ele, Nesse mapa ele tem uma situação de um bairro também. Também foi dado para ele a Rosa dos Ventos. Eu peguei aqui uma Rosa dos Ventos mais completa, né? Bem mais completa do que tem na prova do aluno. A do aluno só tem essa situação aqui, ó, só desenho da Rosa dos Ventos mesmo. Essas informações complementares, com os pontos cardeais, colaterais e intermédios, não foi colocada para o aluno. O aluno só tinha a Rosa dos Ventos para ele se orientar. Aí fica fácil de acordo com as questões. Por exemplo, é claro que essas informações complementares aqui ajudam bem mais. Mas vamos analisar aqui cada distrator aqui. Então, o que está falando? Está falando que o aluno está no cruzamento entre as ruas 12, 13 e 22, né, e deseja ir para o teatro localizado na rua 9. Então, a gente olhando aqui, então a gente percebe que o aluno está nessa localização aqui
E para onde ele pretende ir? Pretende ir para o teatro logo aqui abaixo, né? Então essa foi a situação colocada para o aluno. Ele está aqui e pretende se deslocar para o teatro aqui. Agora veja bem, os gabaritos, os distratores que foram colocados. Primeiro fala o seguinte, que o aluno ele deve seguir no sentido leste-oeste na rua 3. Né? Então ele está aqui, no sentido leste-oeste, realmente é para cá. Então tá certo essas informações, ele tem que se deslocar nesse sentido mesmo. Aí continuando, ele fala assim, até a rua 31. Então a rua 31 é essa, então ele tem que deslocar até aqui. Aí fala assim, e virar no sentido noroeste, nordeste. Então se ele for virar no sentido nordeste, a gente vê que o sentido nordeste está na situação aqui. Então ele teria que virar para cá. Então não tem rua nesse sentido nordeste. Então esse primeira opção aqui já está descartado, porque ele tem que virar no sentido nordeste. Ele não tem como virar no sentido nordeste, ele teria que ir no sentido sul-norte, né? Então já está descartada essa situação. O outro distrator, ele já é mais tranquilo. Ele fala que tem sentido no sentido leste-oeste, tudo bem, até a rua 3, ok. Depois ele fala que tem que virar no sentido sudeste, né? Realmente ele tem que virar no sentido sudeste, aqui o sentido sudeste aqui, então realmente no sentido sudeste. Fala que tem que atravessar a ponte, lá atravessa, tudo ok. Aí fala que tem que ir até o cruzamento das ruas 7, que é até aqui, tudo bem. Aí na sequência ele fala que ele tem que seguir no sentido norte-sul. O sentido norte-sul aí já é a situação que vai caracterizar que não é nesse sentido. O sentido norte-sul ainda vai tranquilo, o sentido norte-sul desce aqui também, né? Então vamos ver aqui, o sentido norte-sul ele ainda desce também. Ok, não é aqui no sentido norte-sul ainda não. A parte que vai aqui é sentido leste-oeste. Então aqui ele fala que quando chegar na rua 9, ele vem até o sentido norte-sul. Quando chegar na rua 9, vira para cá. Então, no sentido leste-oeste. Então, aí ele vira para cá na rua 9. Então, se ele virar o sentido leste-oeste, ele não vai para o teatro, né? E o distrator C, ele repetiu o distrator B. Então, é a mesma informação dada no B, ele deu no C também. O que a gente conclui? Se não é a primeira e não é a segunda, então é a terceira que foi que faltou, né? E realmente a situação ela é idêntica, só que quando chega aqui fala no sentido oeste-leste. Realmente, sentido oeste-leste, então ele teria que virar para cá. Então essas foram as duas situações que aconteceu aí para o aluno entender. Então aqui realmente essa questão aqui, o aluno ele tem que dominar um conhecimento muito bom em relação a rosa dos ventos, né? Entender o que significa cada uma dessas siglas aqui, que aqui é norte, que aqui é sul, que aqui é leste, que aqui é oeste. Ele tem que entender tudo isso, entender esses pontos intermediários e os pontos colaterais também. Sem esse conhecimento, ele não conseguiria realmente, de fato, descobrir qual dos distratores, né, seria o gabarito da questão. Então, tá aí, pessoal. Duas questões bem críticas do 9º ano, né, que a gente resolveu aqui agora, ok? Então, depois eu concluo com o do 3º ano. Um abraço.